Quando o amor nasce do desespero, ele desafia convenções, transgride certezas e revela verdades escondidas até de nós mesmos. Este romance é uma exaltação à coragem de quem ama tanto que está disposto a se sacrificar por outro e, no caminho, descobre que o verdadeiro valor da alma não pode ser comprado, apenas acolhido. Vende-se a castidade é mais que uma história de entrega. É um mergulho profundo nos conflitos do coração humano, onde o orgulho e vulnerabilidade dançam à beira do abismo e onde o amor, inesperado, redentor e avassalador, é a única resposta possível. Ela vendeu o que tinha de mais puro, não por ambição, mas por amor. E foi nesse gesto desesperado que a vida lhe revelou: nem todos os contratos são frios. Alguns são escritos com o coração. Quanto vale o seu amor? Michele descobriu que o preço da salvação não se mede em dinheiro, mas em coragem. E quando ela vendeu sua castidade, jamais imaginou que estava comprando o destino. Histórias e Amores apresenta Vende-se a castidade. A chuva escorria pelas janelas da pensão modesta onde Michele Ferraz morava com o pai enfermo. A moça de 22 anos possuía uma beleza que fazia o mundo ao redor desacelerar. Os olhos que refletiam angústias contidas, cabelos negros que desciam em ondas tristes até a cintura e uma postura sempre ereta, mesmo quando o coração se curvava sob o peso do desespero. Seu pai, Sr. Augusto, precisava de uma cirurgia urgente no coração. Sua condição financeira não oferecia a chance de sobrevivência que ela queria lhe garantir. O tempo era um inimigo impiedoso e o dinheiro, uma miragem distante. No dia em que decidiu vender sua primeira noite, Michele escreveu em um site de luxo com mãos trêmulas: Vende-se a castidade. Descrição absoluta. Apenas uma noite. Preço fixo. Do outro lado da cidade, em uma cobertura silenciosa, o bilionário Arthur Medeiros, homem recluso, cercado por segredos, leu aquela mensagem com os olhos imóveis. Conhecido por sua frieza nos negócios, Arthur nunca se envolvia emocionalmente com mulher alguma. Ele comprava e descartava. Era muito mais tranquilo dessa forma do que se envolver emocionalmente. Ele não nascera um homem sensível, muito pelo contrário. Apaixonou-se na adolescência e se entregou de corpo e alma ao que ele julgava ser o verdadeiro amor. Entretanto, foi traído e ridicularizado diante de todos. Desde então, desacreditou no amor e por isso trocava o amor por sexo pago. Aquela mensagem era tudo o que ele desejava.
ter uma virgem em seus braços por uma noite de prazer, sem ter que assumir compromissos. Ele respondeu com uma proposta direta. Aceito o valor solicitado, mas desejo conhecer você antes. Michele chegou no hotel 5 estrelas no sábado à noite. Estava com um vestido preto simples, a pele pálida de nervosismo. Suas mãos estavam frias como o mármore do balcão da recepção. Ela se sentia uma criminosa da própria alma. A recepcionista lhe indicou o número do apartamento e ela subiu. Quando Arthur abriu a porta para recebê-la, Michele sentiu o chão ceder, porém fingiu naturalidade. Boa noite, eu sou a Michele. Arthur a examinou lentamente de baixo para cima, parando por um segundo nos seus seios e depois a encarando. Você vale pelo alto valor que pagarei. Entre, por favor. Segundo a visão de Michele, Arthur não parecia um devasso e era bonito demais para aquele tipo de transação. Seu olhar era de aço e algo em sua postura indicava rigidez e inflexibilidade. Por um momento, Michele teve vontade de sair correndo, fugir para bem longe, mas não podia. Precisava daquele dinheiro. Queria ter o seu pai ao seu lado por mais alguns anos e, se dependesse dela, faria tudo para conseguir o dinheiro para pagar o tratamento do pai. Fico feliz que você tenha gostado de mim, Arthur. Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou ele, oferecendo-lhe a poltrona para ela se sentar. Ela engoliu o choro. Não iria mostrar a aflição e a tristeza que sentia por estar ali oferecendo a sua virgindade a um homem que nunca viu. Houve silêncio. Um silêncio que gritava. Arthur percebeu o nervosismo que Michele tentava disfarçar com ares de naturalidade, mas ele era um homem experiente e notou que ela não parecia ser uma mulher vulgar. Consigo pensou. Para que ela precisa de tanto dinheiro a ponto de se vender a um estranho? Arthur quebrou o silêncio depois de alguns minutos que pareciam uma eternidade. Vamos jantar primeiro, disse ele oferecendo o braço. Ela hesitou, depois aceitou. Durante o jantar no terraço, sob um céu de estrelas tímidas, Arthur fez perguntas sobre o seu passado, sua família, sobre sua infância e sobre suas escolhas. Michele falou poucas coisas sobre a sua vida. Não queria intimidade e aquele jantar estava prolongando o sofrimento dela. Por ela, iria para o quarto com ele e consumiria logo o acordo para que pudesse fugir o mais rápido possível daquela situação humilhante. Ninguém se vende por vontade, Michele. Eu conheço mulheres de todos os tipos. Estou acostumado a pagar para obter o prazer e você definitivamente não é uma mulher acostumada a essa vida. Você vai me contar qual é o motivo que a fez vender a sua virgindade ou não? Isso importa para você? Um homem que compra a primeira noite de amor de uma mulher se preocupa com o motivo pelo qual ela vende Arthur? Não. Nesse instante, Michele começou a tremer e a chorar copiosamente. Por favor, não me humilhe mais do que já me sinto humilhada. Leva-me para o seu quarto e toma o que eu lhe prometi o mais rápido possível. Depois de muitos anos de um olhar
duro e inflexível. Arthur abrandou o semblante, porque a máscara da mulher determinada a vender a sua castidade se transformou em um rosto frágil e humilhado. As lágrimas contidas há dias brotaram no rosto de Michele em grande quantidade. Os sentimentos de Arthur naquele momento o traíram. Até conhecê-la, ele queria apenas alguns momentos de prazer com ela. Porém agora, ele estava sensibilizado por aquela mulher que chorava copiosamente diante dos seus olhos. Você quer saber o porquê de eu vender a minha castidade? Mas e você? Por que você compraria algo assim? Perguntou ela, encarando-o com os olhos cheios de lágrimas. É por prazer? Ou pelo poder de tirar algo que não lhe pertence? Arthur pensou um pouco antes de responder. Em seguida, olhou-a fixamente. A verdade é que ele baixou a cabeça. Talvez seja por solidão, Michele, por medo, por precisar de carinho, por medo de amar. Pela primeira vez, Michele o olhou ternamente. Desculpe-me, Arthur, eu estou tão preocupada com os meus problemas que Meu pai precisa fazer uma cirurgia e não temos dinheiro. Arthur respirou aliviado. Ele sabia que aquela jovem não estava ali por prazer, mas por uma grande necessidade. Michele, só quem ama profundamente é capaz de se sacrificar assim. Mas eu tenho uma solução melhor para você. Michele o olhou sem entender muito bem o que dizia. Eu lhe dou o dinheiro que precisa e, quando seu pai estiver curado, a gente termina o nosso acordo. O que você acha? Ela ficou em silêncio. As palavras não cabiam em sua boca. O quê? Eu não quero sua noite agora. Quero que você primeiro cuide de seu pai. Michele o olhou surpresa. Ela esperava que ele a tomasse à força, cobrando o prometido, e Arthur foi totalmente compreensível. Ao ser gentil, ele a fez chorar mais uma vez, mas agora de felicidade. Eu cumprirei a minha parte no acordo, Arthur. Ela respondeu entre soluços. Michele, se você conseguir devolver o dinheiro, não precisa cumprir a sua parte no acordo se não quiser. Obrigada, Arthur. Nos dias que se seguiram, ela agilizou todos os procedimentos para que o pai operasse imediatamente. A cirurgia aconteceu. O pai sobreviveu. Apesar de nunca ter entrado em contato com Arthur, não conseguia se esquecer dele. Arthur povoava os seus sonhos com carícias, beijos ardentes, e o seu coração suspirava por revê-lo mais uma vez. Entretanto, ela não queria que ele pensasse que havia se interessado por ele apenas por causa do dinheiro. Por este motivo, preferiu se manter à distância. Michele queria devolver o dinheiro emprestado e, para isso, precisava de um trabalho que pagasse bem. Apesar de ter espalhado seus currículos de secretária em várias empresas, só encontrava serviços pequenos. Certa tarde, uma proposta de trabalho inesperada chegou. Uma vaga como assistente editorial em uma fundação beneficente. O salário era 3 vezes melhor do que o de uma secretária. Ela foi à entrevista e congelou ao vê-lo. Arthur. Você montou essa fundação? Perguntou atônita.
Sim, para ajudar pessoas em situações como a sua. Por que me trouxe aqui? Porque não parei de pensar em você. Porque quero merecer o que comprei. Ela se levantou em fúria. Isso é um jogo? Não, Michele, é um pedido. Me permita te ajudar a cumprir o seu acordo sem ter que se entregar em meus braços por obrigação. Você trabalha para mim e eu retiro 1/3 do seu salário para que você me pague. Meses se passaram. Ele a tratava com respeito, mas os olhares entre os dois se incendiavam constantemente. Os silêncios se tornaram cheios de poesia. Ele levava café até sua mesa. Ela esperava seus passos no fim do expediente. Numa noite de inverno, quando a cidade estava sob a chuva fina, ela entrou em seu escritório. Creio que já consegui pagar o que te devia, não é? Deixa eu ver a contabilidade. Ele somou todos os valores pagos. Sim, Michele, você já me pagou tudo. Ela se aproximou dele e sussurrou em seu ouvido. Podemos nos encontrar esta noite no seu apartamento? Para quê? Ele sussurrou já em pé. Para te dar o que é meu, e dessa vez, por escolha. Não resistindo à fala e ao olhar dela, ele a beijou como se um vulcão tivesse explodido por dentro. Ela chorou no meio do beijo. Isso se trata de amor, Michele, não um contrato. É isso mesmo que você quer? Sim, eu sei. E agora, finalmente, vale a pena. Eu o desejo desde a primeira noite, mas nunca lhe disse nada porque não queria que você confundisse como uma obrigação. Eu quero me entregar em seus braços, Arthur. Quero que você seja o primeiro. Eu quero ser o primeiro e único, meu amor. Ele falou, trancando a porta do escritório. Não tenho condições de esperar nem mais um minuto. Arthur deslizou a mão alisando o seio. Michele ofegou, arqueando as costas. Ele beliscou o seio através do tecido, brincando com a ponta sensível. Depois, ele movimentou os quadris, pressionando seu membro rígido contra ela com pequenos empurrões. O corpo dela estremeceu. Gostava e queria mais. Ela se esticou toda. Queria que lhe tocasse em todas as partes de seu corpo. Os beijos de Arthur se tornaram cada vez mais agressivos. Michele gemeu. A cabeça girou. Parecia desmaiar de prazer. Arthur começou a explorar cada parte delicada de seu corpo, tirando a sua roupa deliciosamente. Uma onda de sensações nunca antes experimentadas por ela a invadiu. Ah, assim! Ela gemeu com a voz fraca e os olhos fechados. De repente, em suas entranhas, Michele sentiu um desconforto e logo após quase morreu de prazer. Era muito intenso. Ofegando, Michele se esticou e um forte espasmo sacudiu seu corpo. As palavras ditas por Arthur nesse momento eram alucinantes e ela não conseguia parar de gemer.
Você é delicioso, ela sussurrou antes de dar um suspiro profundo. Arthur a soltou e seu suave tom de voz deu um grunhido apaixonado. Debilitado pelo esforço, deixou-se cair ao lado dela, com um sorriso estampado no rosto. Michelle e Arthur se casaram 2 anos depois, em uma cerimônia simples, com o pai dela caminhando ao seu lado, com saúde e lágrimas nos olhos. E o anúncio que dizia "Vende-se a castidade" virou uma lembrança distante, mas eterna. Porque o amor não se compra, mas às vezes começa justamente com o preço do impossível. Se essa história tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva para mais romances emocionantes.